Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus e você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Continuando o nosso propósito, então a gente está hoje, 8 de setembro, nesse propósito de divulgar e propagar a Palavra de Deus. Então, para a gente também chegar no nosso canal a 500 inscritos, eu conto com a sua ajuda para que você divulgue, propague essa nossa meditação e reflexão da Palavra de Deus. Bem, então como eu já falei, hoje, segunda, dia 8, celebramos então a festa da Natividade da Santíssima Virgem Maria. Celebrar a Natividade da Santíssima Virgem é celebrar 9 meses depois da sua Imaculada Conceição. Muitas vezes a gente para pensar que a Imaculada Conceição ou Concepção foi a concepção de Jesus, mas não, foi a concepção imaculada da Virgem. A gente celebra o dia em que ela foi concebida no ventre de Ana, no ventre puro de Ana. Então, 8 de dezembro, 9 meses depois, se tem o dia 8 de setembro, que é o dia que ela nasceu. Então hoje nós podemos dizer que é como se celebrar o aniversário da Virgem Maria. É a data de nascimento dela, 8 de setembro, que se celebra desde o 5º século. Se começou a propagar essa devoção, tanto na Igreja Oriental quanto na Igreja Ocidental. O dia do nascimento, se celebrar como festa o dia do nascimento da Virgem Maria, daquela que viria depois a ser a mãe do Salvador, aquela que vai dar origem a Jesus, aquela que vai ser a mãe de nosso Senhor. Então é isso que nós celebramos, os 9 meses depois da Imaculada Concepção. Não se tem relatos específicos nos evangelhos, porque não se fala disso, mas pelos apócrifos se fala de Joaquim e Santana, que eram idosos e que eram estéreis e não podiam ter um filho, e não houve nenhum anúncio miraculoso, como aconteceu com João e com a Virgem e com Jesus. Não houve nenhum anúncio miraculoso, porém os pais dela eram idosos e pediam a Deus um filho e tiveram então a Virgem Maria, o que já dava um indício de que Deus teria algum favor para essa família, né? Algum favor por eles e para essa menina que nasceria, porque era um milagre de pais estéreis terem um filho, né? Então é isso que nós celebramos no dia de hoje, o nascimento da Virgem Maria. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos que da pequena Belém, né, da pequena Judá, vai nascer aquele grande que vai governar. Então já dá esse indício e mostra pra gente essa característica de Deus, que gosta de fazer grandes coisas através de pequenos corações. Então isso já mostra a necessidade da humildade de cada um de nós, né? Cada um de nós precisamos viver a humildade, o escondimento, o abaixar-se, viver esse processo interior, como podemos pensar assim, para que Deus faça grandes coisas. Porque Deus não consegue fazer grandes coisas através de pessoas que já são grandes. Porque quando já se é grande, não se tem espaço para Deus. Então, quando se é pequeno, há espaço para crescer, há espaço para Deus agir. Então, quando se é pequeno, Deus se utiliza para fazer grandes coisas em cada um de nós e também através de nós. Então, nós precisamos exercitar no dia a dia, na nossa vida, essa pequenez. Também vai dizer, e me chamava a atenção nessa primeira leitura, que Deus abandonaria o povo até que chegasse, vai dizer assim, né, no texto, calma aí, deixa eu pegar aqui. Vai dizer assim, ó, cadê? O Senhor os abandonará até o momento em que dê à luz a que deve ser mãe. Então, me chamava a atenção, o Senhor vai abandonar. E eu fiquei pensando nisso, né? Por quê? Porque, de fato, houve um certo abandono da parte de Deus. Por quê? Depois, lá no período de Davi, logo após, ali no finalzinho de Davi, a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, que era guardada no templo, ela foi roubada e nunca mais foi recuperada. Então, esse fato é como se tivesse roubado do povo a presença de Deus. Então, eles não tinham a presença de Deus, tinham a presença de Deus nos profetas que falavam, né? Um profeta que era levantado para falar,
outro profeta, mas não se tinha essa presença de Deus, entre aspas, física, como se tinha na arca, essa presença, entre aspas, da nuvem que enchia o templo, que estava na tenda, que estava no alto do monte. Não se tinha isso. Então nisso nós podemos ver esse cumprimento da palavra, um abandono, em que quando uma virgem que deveria ser mãe desse à luz, nós teríamos de volta a presença do Senhor no meio dos homens. Então assim a gente pode entender esse abandono como não ter a presença física, mas ele não deixou de falar aos homens através dos profetas, como a gente está vendo aqui na profecia de Miqueias, que está falando em nome do Senhor. O Evangelho, nós vamos ver que... No Evangelho a gente vai sempre ver essa dinâmica da genealogia. Nós vamos ver sempre que é uma estrutura, né? Um gerou. Só que ao longo da genealogia sempre vai aparecer Tamar, que foi a mãe de Esrom. Depois vai aparecer Raabe, que era mãe de Boaz. Ruth, que foi mãe de Obed. Então a gente vai sempre... E depois aquela que foi mulher de Urias. Nem vai aparecer o nome de Betsabé, né? Mas vai aparecer a mulher de Urias. Todas essas mulheres que aparecem na genealogia são como enxertos de mulheres. Tamar e Ruth eram estrangeiras. Raabe era uma prostituta. Urias, a mulher de Urias, era fruto de um pecado que Davi cometeu. Então sempre as mulheres vão aparecer como enxertos, porque não eram dignas pela condição. Não que a mulher não fosse vista como digna, não é isso. Mas elas vão aparecer como apêndices, como enxertos, diante da realidade que se tinha. Porque se casou-se com uma estrangeira, se casou com uma prostituta, ou se casou com uma mulher indevida, que era produto de uma situação de pecado. Então por isso elas vão aparecer na genealogia. E vai haver a ruptura, porque sempre se diz aqui a mãe de fulano, a mãe de fulano. E Maria vai aparecer José, esposo de Maria. Porque na verdade José, ele vai entrar na genealogia por ela. Porque quem dá Jesus ao mundo é Maria. E José é quem vai conectar Maria à genealogia, porque ele era esposo dela. E Maria vai dar a José a graça de ser o pai de Jesus, o pai adotivo, para que ele entre na genealogia. Então José puxando Maria, Maria puxando José. E não há fruto de pecado, porque ela era virgem, pura, casta. Não era estrangeira, porque era santa. Ela não era estranha às coisas do céu. Então nós vamos ver que essa ruptura, a mudança em José e em Maria, é porque os dois são participantes dessa obra. Maria deu a vida a Jesus, mas José vai dar o nome, porque o próprio texto vai dizer, o anjo vai dizer, Maria vai dar um filho que é obra do Espírito Santo, e você vai dar a ele o nome de Jesus, de Emanuel, Deus conosco. Então, nós vamos ver que José puxa Maria, Maria puxa José, porque não há um produto do pecado, mas há uma união perfeita, há um casamento, um matrimônio genuíno, puro, santo e casto, de Maria com José. Ela que foi preparada desde toda a eternidade, e ele que assumiu essa missão de cuidar daquela que foi preparada desde toda a eternidade. E aí nós vamos ver que vai dizer também o texto para continuar, que ela concebeu quando eles ainda não tinham vivido juntos, e naquela época não é igual hoje, né, que todo mundo faz tudo antes do casamento. Então se tinha muito pudor, respeito. Então a gente pode entender que ela concebeu antes de viverem juntos, logo era virgem. Então aqui nós temos o embasamento da virgindade de Maria, que ela concebeu antes de viverem juntos, então ela era virgem, absolutamente virgem. E concebeu por obra do Espírito Santo, então não por uma união humana, mas por obra do Espírito Santo. Virgem, concebeu virgem. Era virgem, concebeu virgem. Puríssima, santa e casta. E aí nós vamos ver também que vai dizer que o texto do Evangelho, que tudo isso é para se cumprir a profecia de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho que poria o nome de Emanuel. Então mostra para nós o cumprimento da profecia, porque aquilo que Deus promete, ele sempre vai fazer. Claro que ele prometeu no livro de Isaías, que é mais ou menos de 400 anos antes de Jesus.
Então a gente vê aqui que a promessa demorou 400 anos para se cumprir. Demorou muito tempo, mas ela não deixou de se cumprir. Então essa também é uma esperança para cada um de nós. As promessas de Deus, às vezes elas até podem demorar a se cumprir, podem levar um bom tempo, mas elas não vão deixar de se cumprir, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer. Então assim nós temos que acreditar e dessa forma nós devemos viver, que o Senhor não está brincando com a gente, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.